Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28. Mas dessa vez, a pregação hoje será um pouco diferente. Será uma mistura de expositivo com temático, embora nós leiamos Mateus, capítulo 28, nós não nos prenderemos somente a esta passagem. Nós passaremos por mais passagens, tentando extrair algumas lições dentro do grande tema que eu gostaria de abordar com a igreja, sobre discipulado, nessa noite. Então, Mateus 28, a partir do verso 16. Amém? Todos acharam? Os 11 discípulos partiram para a Galileia e para o monte que Jesus lhes havia designado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Feche novamente os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Nos ajude, Senhor, a aplicarmos, a vivermos segundo essa Tua palavra. Me ajude a ser fiel na exposição dos diversos textos que eu apresentarei ao longo dessa ministração, que eu creio, Senhor, veio da Tua parte, não só para me alimentar e me desafiar, mas também para toda a Tua igreja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Mesmo com mais de 45 milhões de crentes no nosso país, esse dado, para ser mais exato, 2010, o IBGE já falava que eram mais de 42 milhões de evangélicos. Agora, estamos aguardando os resultados, mas com certeza já temos mais de 45 milhões de evangélicos no país. É engraçado porque mesmo tendo, vamos colocar aí, Portugal tem 9 a 10 milhões de habitantes, nós temos 4 vezes a população de um país europeu, isso só de crentes. E ainda assim, faltam trabalhadores nas igrejas. Faltam trabalhadores, não somente trabalhadores nas igrejas, inclusive na nossa igreja, embora esteja cheia hoje, faltam trabalhadores aqui, como existem segmentos no nosso país que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Faltam obreiros, faltam missionários, até em certos setores da nossa nação. E aí a grande questão é como nós podemos fazer discípulos ainda hoje? Porque veja, quando nós falamos sobre discípulos, sobre discipulado, nós imaginamos naquele processo de conduzir pessoas a Cristo, a serem iguais a Jesus, de crescerem na palavra, na oração. E veja, está correto, o discipulado, ele abarca a salvação, mas ele não se limita à questão da salvação. Os discípulos, eles servem o reino de Deus, eles servem a obra de Deus. E é interessante, nós passaremos por algumas passagens em toda a Escritura, para que nós saiamos daqui nessa noite entendendo o nosso chamado para fazer discípulos. Mateus 28 fala dessa comissão de Jesus. Veja, Jesus, ele chama os discípulos para fazerem outros discípulos, sim, conduzindo a salvação, pregando o Evangelho, como Jesus disse aqui, ensinando-os a guardar, verso 20, todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Os discípulos deveriam fazer discípulos, devemos replicar esse modelo. Há 2 consagrações, tivemos uma consagração nesse mês, primeiro culto no sábado aqui na igreja,
mas em fevereiro nós tivemos uma consagração e eu tentei desafiar os trabalhadores, os irmãos da igreja, a chamarem pessoas para trabalhar para o reino, a convocarem pessoas a estarem com elas nos ministérios aqui da igreja. Porque veja, e aí entra a segunda passagem, abra comigo Marcos 3, do verso 13 a 19, passe comigo apenas algumas páginas. Do verso 13 ao verso 19, Marcos capítulo 3, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar, a exercer autoridade e expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E o que nós podemos tirar dessa passagem? Jesus, ele, em Mateus 28, ele chama os discípulos para fazer aquilo que ele mesmo havia feito. Assim como Jesus chamou aqueles que ele quis por um ato de soberania, não foi, Jesus não contratou uma empresa de RH, não abriu um edital de concurso público, ele não iniciou um processo seletivo, ele não aguardou os interessados, colocarem lá no LinkedIn o seu currículo, ou ligarem para a empresa. Não, ele convocou. Por onde ele passava, ele chamou. Uns estavam trabalhando, lavando as redes na beira da praia, e Jesus chamou. O outro estava sentado na coletoria, no caso de Mateus, também chamado Levi, e Jesus chamou. Veja, chamado, vocação, é isso, é chamado. Mas quem chama é Deus. Mas perceba que Deus usa pessoas para chamá-las para o serviço. Jesus os chamou. Mas da mesma forma como Jesus os chamou, Jesus deu essa missão para que os discípulos chamassem novos discípulos, convocassem, formassem novos homens e mulheres de Deus, não somente para ser salvos, mas para que colocassem essa salvação em prática, através do serviço e da obra de Deus, manifestada não somente na igreja, mas na sociedade. E a questão é, se nós temos tanta luta para trabalhadores, não somente na igreja, mas até para ministérios, para fora da igreja, como no caso da ação social, a questão é, será que nós temos feito discípulos? Será que nós temos conseguido entender e aplicar a missão de fazer discípulos? Porque o fazer discípulo não é somente conduzir a pessoa a Cristo. Sim, abarca isso, mas não se limita a isso. É envolver a pessoa no trabalho do reino e do evangelho. E veja, nós precisamos, meus irmãos, entender quantos aqui são discípulos de Cristo. Então, se você levantou a mão, se você se reconhece como discípulo dele, você precisa fazer discípulos. Eu tentei desafiar a igreja naquela consagração a chamar pessoas para trabalhar consigo, caminhar no ministério, a talvez entrar em alguma obra do Senhor. Mas veja, isso não é novidade, porque Jesus ele já dá esse modelo. Durante toda a palavra de Deus na Bíblia, nós vemos, Moisés chamou Josué, nós vemos homens e mulheres de Deus convocando uns aos outros a obra. Se nós formos aguardar pessoas baterem aqui na porta para se entregarem a Cristo, isso não vai acontecer. Ou se nós formos aguardar na porta do ministério infantil, pessoas chegarem para servir, isso também não acontecerá.
Deus trabalha com o chamado, mas o chamado envolve alguém chamando. Discípulos que convocam, que pregam, que formam novos discípulos. Tanto é que essa imagem é belíssima, porque Jesus chega para aqueles homens na praia e ele diz: me acompanhe e eu os farei pescadores de tilápia? Não, de homens. E o pescador, ele tem que se lançar ao mar, e ele lança a rede, e se não tem peixe, ele vai para um outro local e lança a rede. Ontem eu estava na Ilha do Governador com o carro do meu pai, e tinha um monte de gaivota ali, girando em cima de uma área na praia. Meu pai olhou: olha, ali deve ter muito peixe, porque as gaivotas estão ali em cima. O pescador, ele se lança ao mar, ele lança a rede, ele vai pescar, ele não aluga o barco para o meio da baía, né, ali de Sepetiba, ele não fica na marambaia aguardando os peixes pularem para dentro do barco, não. Ele vai lá, às vezes, é interessante, porque quando ele lança o anzol ou lança a rede, o peixe ele não quer entrar no barco, ele pega ali, ele tenta roubar a isca e vai embora, ou ele tenta nadar para baixo, ele tenta fugir. Não é da natureza do peixe, mas o chamado de Deus é isso. É isso, nós fomos salvos do império das trevas, nós fomos convocados, muitas das vezes contra a nossa vontade, porque a vontade da carne é morte, é pecado, e Deus nos salva, Deus nos resgata. Quantos homens de Deus eu já não conheci na obra missionária, até no pastoreio, que quando eu pergunto: como você chegou no pastoreio? Você sempre quis? Não, pelo contrário, a última coisa que eu queria da minha vida era ser pastor, era ser um missionário, mas Deus me convocou, mas Deus me chamou. A verdade é que é muito cômodo para nós, pastores, e para qualquer um na igreja, chegar e só sentar, ser abençoado, mas Deus quer nos usar, Deus quer nos tirar da zona de conforto. Isso envolve um chamado, uma convocação. Eu conheci um jovem da minha faixa etária, eu e Lili conhecemos, lá em Brasília, era um russo, nós estivemos na casa do vice-cônsul, e era um jovem russo que ele veio fugido, porque o Putin começou a convocar os mais novos para servir na guerra da Ucrânia, e ele não queria servir, então ele fugiu. Mas veja, houve uma convocação militar para o serviço, e meus irmãos, Deus ele nos convoca para servir no seu reino, e a forma dele convocar é dando aos discípulos: convoquem outros, façam novos discípulos, para que o meu nome seja conhecido. E isso, meus irmãos, é desafiador. Jesus, ele escolheu pessoas, da mesma forma como ele fez discípulos, ele nos deu exemplo. Os discípulos eram fruto disso, e se eu e você estamos aqui hoje, nós somos fruto do discipulado de alguém. Mas se não fizermos novos discípulos, convocarmos as pessoas, formarmos em palavra e no serviço para servir a Deus, nós estaremos falhando na nossa missão. Então, como nós podemos, pastor, investir em pessoas? E aqui eu gostaria de abrir uma passagem do Antigo Testamento que eu gosto muito. Abra em 1 Samuel, capítulo 16. Quais são os critérios que nós devemos usar, então, para chamar pessoas, para escolher pessoas e convocá-las para o discipulado e a obra do Evangelho? 1 Samuel, capítulo 16. A partir do primeiro verso. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso?
Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e os fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja, os padrões humanos podem nos enganar. Samuel chegou para poder ungir aquele que seria o novo rei de Israel. E quando veio o mais velho dos filhos de Jessé, Samuel olhou o cara forte, alto. Esse é o cara, ele tem cara de conquistador. Mas, meus irmãos, os critérios de Deus são diferentes dos critérios dos homens. E Deus falou: olha, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Um ato de chamado, nós não chamamos de acordo com o nosso gosto, ou com a nossa preferência, nós chamamos, convocamos pessoas para o Evangelho, para trabalhar para o reino, debaixo da orientação do Espírito Santo. Não é com base num currículo, não é com base em achismos, porque senão nós poderemos errar. A pessoa pode não ter, talvez, o melhor currículo, mas talvez Deus queira usá-la para a obra dele. Nós precisamos, meus irmãos, confiar no discernimento do Espírito Santo. Samuel quase foi enganado, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus. Se você tem alguma luta em um ministério, ou até mesmo dentro da sua casa, nós precisamos, pelo jejum, pela palavra e pela oração, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não somente isso, porque às vezes a gente olha para pessoas dentro da igreja, para o discipulado, mas nós não olhamos para dentro do nosso lar. Não olhamos a nossa responsabilidade com as pessoas dentro da nossa casa, não somente para levá-las à salvação, mas para estimulá-las a trabalhar na obra de Deus. E aí eu gostaria de abrir 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5.
Perdão, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lode e sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Paulo está falando para Timóteo, e aqui ele reconhece, ele dá graças pelo esforço da avó e da mãe dele, que discipularam Timóteo na palavra de Deus. Talvez nós não temos como saber se elas aqui estavam vivas ainda, mas veja, Paulo, como um apóstolo, como um pastor, ele colheu os frutos do ministério daquelas mulheres, que entenderam a sua missão de discipular e formar um homem de Deus dentro da sua casa. Às vezes a gente precisa de pessoas para a obra de Deus, a gente quer olhar para todo mundo, mas nós não começamos a olhar dentro do nosso próprio lar. Aqueles que são pais e são mães têm a missão de formar, não somente filhos que se rendam a Cristo, mas que sirvam a Jesus. E é um desafio. Quando eu senti, na minha adolescência, de servir a Cristo, através das missões e do pastoreio, meu pai chegou a ter um papel fundamental, porque eu devia ter uns 13 anos, meu pai me pegou pelo braço, ele me levou lá na cara do pastor John e do bispo e falou: olha, ele tem o chamado, o que ele pode fazer para poder servir? Como que ele pode crescer? A escola de missões, alguns mais antigos sabem bem, só podiam fazer os adultos, eles olharam para a cara do outro. Bem, já fechou a turma, mas quem sabe para o ano que vem. Mas meu pai teve um papel fundamental, assim como cada um que é pai e mãe aqui tem um papel fundamental, em talvez reconhecer, estimular e gerar o ministério, a obra de Deus na vida dos filhos, o serviço ao Senhor. A gente dá tanta liberdade, muitas das vezes, para os filhos, mas nós não convocamos, mas é nossa responsabilidade discipulá-los e convocá-los para a tarefa da missão do reino, a obra do Evangelho, também dentro do nosso lar. Não podemos subestimar aquilo que Deus quer fazer dentro da nossa casa. Timóteo, ele foi fruto do ministério da avózinha Lloyd e a dona Eunice, que pregaram e que formaram. Talvez você não veja, mas quem sabe os seus filhos, os seus netos, serão pastores, serão missionárias, serão servas do Senhor, serão mestres na palavra, serão obreiros. Nós não temos como saber, mas nós precisamos ser fiéis, precisamos semear. E veja, Gálatas 1, do verso 18 a 19, fala de Tiago. Paulo, aqui ele menciona Tiago, que era irmão de Jesus, até mesmo um parente de Cristo, chegou a ser uma coluna da igreja. Jesus, ele formou os 12, sim, como apóstolos, mas Jesus também discipulou outras pessoas. Tiago, ele não configura como um dos 12 apóstolos, mas veja, quando eles fazem um concílio em Atos, Tiago é um dos que se levanta para falar, um dos irmãos de Jesus, que também fora discipulado. Mesmo que Cristo tenha escolhido outros para serem os seus apóstolos, ele não negligenciou os da sua casa. E meus irmãos, se nós não discipularmos, nós estaremos falhando na nossa missão. O discípulo é quem faz novos discípulos no Evangelho e com base na palavra. Se você é um discípulo de Cristo e você não tem feito discípulos, você está falhando. Se eu sou um discípulo e eu não fizer novos discípulos, eu estarei falhando. E há um sociólogo que gostam muito, eu não sei o nome dele, mas na catedral costumam muito citá-lo. Eles sempre citaram o seguinte, que o Evangelho, ele está sempre a uma geração da sua extinção. Basta que uma geração deixe de anunciar o Evangelho a outra para que ele suma da face da terra.
Meus irmãos, ou a nossa igreja se multiplica, não só com novos membros, mas com novos servos, ou essa igreja acabará. O prédio poderá estar presente, mas eu não sei se será mais uma igreja. Ou nós entendemos o nosso papel, a nossa missão, a nossa identidade, que é de se multiplicar, que é de convocar pessoas para trabalhar, para ensinar, para pregar, para evangelizar. Ou então, meus irmãos, essa igreja estará com os dias contados. Essa não é a missão somente do pastor, essa é a sua, é a nossa missão como povo do Senhor. Ou nós entendemos o nosso papel dessa multiplicação, ou pode ser talvez o nosso fim. Mas, meus irmãos, se nós chegamos até aqui é porque a igreja tem vencido. Porque Jesus, voltando agora para o texto inicial em Mateus 28, Jesus disse: eis que estarei convosco, não até o Natal, não até só o Carnaval. Jesus disse que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Ele estaria conosco. Essa missão de formar novos trabalhadores, novos discípulos, ela é uma missão, meus irmãos, que não é solitária, é um papel da igreja, que já é o corpo de pessoas, mas é o Espírito Santo quem nos ajuda. Jesus, Ele nos deu o exemplo vívido, que Ele mesmo passou esse modelo aos discípulos, mas Ele nos deixou o Consolador, Ele nos deixou o Espírito Santo. Talvez você olhe e diga: pastor, vai ser difícil conversar com os meus filhos sobre o Evangelho, não me ouvem. Talvez você não tenha tanto estudo, talvez você tenha dificuldades, talvez você seja tímido para discipular pessoas no trabalho, talvez você tenha vergonha de convocar pessoas aqui na igreja para trabalhar contigo na obra, mas eu e você não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, é Ele quem nos capacita. Nós fazemos essa missão, cumprimos essa tarefa no poder do Espírito Santo, é na dependência dEle. Ele estará sempre conosco. O Espírito Santo não tira feriado, Ele está sempre contigo. Precisamos entender a nossa missão, precisamos entender o nosso dever, não para nós, não é para nós sermos famosos, mas é para que vidas sejam alcançadas. Existem igrejas hoje que estão fechando, até mesmo entre os indígenas, porque o missionário que está ali, ele não conseguiu formar alguém para dar continuidade. Não somente no campo missionário, na Nova Vida mesmo, hoje na nossa denominação, mais de 60% dos pastores têm mais de 50 anos. E a questão é, onde está o futuro do pastoreio na Nova Vida? A maior parte dos professores, até mesmo hoje na escola bíblica, já tem uma certa idade. A maior parte dos obreiros que servem hoje na nossa casa são adultos. Onde estão os jovens servindo? Precisamos, meus irmãos, eu não estou falando no sentido de reclamar, mas no sentido de abrirmos os nossos olhos, de discipularmos, de convocarmos, porque não é somente o ministério da Nova Vida em Jardim Alvorada, é a permanência do Evangelho neste mundo. Temos que entender o nosso papel. Basta que uma geração deixe de formar discípulos, de passar o Evangelho, a tocha do Evangelho de uma geração a outra, para que o Evangelho suma da face da terra. Precisamos, meus irmãos, orar. Já existem hoje igrejas que, se o pastor morrer, não se sabe o que será, porque também a congregação já tem mais idade. Existem hoje igrejas, até mesmo na Europa, com muita dificuldade. Por quê? Porque são todos idosos, não estão conseguindo alcançar a juventude, e já há muitas igrejas, até na Holanda, que por conta disso já fecharam. Os membros começaram a morrer, não conseguiram alcançar aquela geração de jovens, e hoje aqueles templos se tornaram cafeterias, se tornaram livrarias.
ou nós fazemos discípulos, ou talvez aqui no futuro poderá ser, quem sabe, uma livraria cultura. Ora a Deus que não, meus irmãos. Que Deus nos guarde, mas Deus só nos guardará. Ele cumpre a parte dele, mas precisamos cumprir a nossa missão. Faça discípulos. Sejam pescadores, sejam pessoas dentro da sua casa, seja um vizinho, seja alguém do seu trabalho, precisamos convocar. Convocar, chamado é isso. Deus usa pessoas para chamar. Nós temos essa missão. A gente olha para esses textos e pensa muito em algo mais missionário, mas se aplica também às missões, sim, mas não se resume à parte da salvação. Isso passa pela vida no reino, pela obra no reino. Que Deus possa nos dar olhar de pescador e pescadoras, de homens e mulheres nessa noite. Quantos já servem aqui na igreja? Levanta a mão. Pode levantar bem alto. Você que não levantou a mão, cuidado, porque você poderá ser pescado, já estou te avisando. E que Deus nos desperte em amor, para convocar, para chegarmos e discipularmos. E se faltar pessoas aqui, que nós comecemos a olhar as redondezas. E assim seremos fiéis, porque não é para a nossa glória, é sermos fiéis a Jesus, é a nossa missão. Você pode não usar um colarinho, é a missão do povo de Deus, até que Jesus Cristo volte. Amém? Então feche os seus olhos, vamos clamar a Deus, vamos clamar ao Espírito Santo. Clamar ao Espírito Santo para que possa nos fortalecer, porque Jesus é o exemplo. Jesus é o primeiro interessado em chamar, porque Ele nos chamou, Ele chamou outros, Ele deu essa missão aos discípulos, e se a igreja está aqui hoje, em outro continente, 1000 anos depois, é porque homens e mulheres, por toda a história, foram fiéis. Podemos não ser perfeitos, podemos não ser teólogos, mas precisamos ser fiéis. Precisamos cumprir a missão, precisamos nos encher do Espírito Santo, que nos dá coragem e ousadia, para pregarmos até mesmo aos nossos filhos, até mesmo aos parentes e às pessoas mais difíceis. E Deus há de nos usar. Fale com Ele agora, faça a sua oração, peça: Senhor, me ajude a ter coragem para chamar, a não ser tímido. Me perdoe se eu só venho reclamando das lutas, talvez no ministério, reclamando talvez dos filhos, ou da esposa, ou do marido, e eu não faço a minha parte de compartilhar a Tua palavra, de chamar, de convocar, de ensinar, de preparar, Senhor. Me ajude a entender o meu papel como homem, como pai, como mulher, como mãe, de discipular, de pregar, Senhor, a Tua palavra, de convocar para o serviço, convocar para a obra. Que a nossa igreja possa ser uma igreja discipuladora, uma igreja ativa, porque o nosso Deus é um Deus discipulador. Senhor, da mesma forma, pedimos a Ti, como Senhor da seara, Teu Santo Espírito possa nos constranger a dar o nosso melhor a Ti. Que cada um possa entender que não há ninguém melhor dentro deste lugar. Somos todos dependentes de Ti. Convoca, Senhor, chama pessoas para a Tua seara. Chama mais pessoas, Senhor, para os ministérios. Chama mais pessoas, Senhor, para o serviço missionário, para o pastoreio, para o trabalho com as crianças. Senhor, nos ajude a Te servir, Senhor, a não entrar aqui neste lugar somente pensando em receber, em ser abençoado, mas entender que o altar é local de sacrifício, é local em que nós nos oferecemos a Ti, porque temos uma missão, Senhor. Nos ajude então a sermos fiéis nessa missão.
Vence, Senhor, a nossa timidez, os nossos preconceitos, as nossas limitações, e a sermos servos. Que essa igreja venha a ser cada vez mais, meu Deus, uma igreja de servos. Senhor, nós te louvamos e te agradecermos por Jesus, que olha para nós mesmo sendo tão falhos. Os discípulos, pessoas tão diferentes, Senhor. André, o mais velho dos discípulos, João, talvez o adolescente, um zelote, um outro publicano, e o Senhor convocou pessoas tão diferentes. Nos ajude, Senhor, a ter esses olhos, que as pessoas que são diferentes aqui na igreja, que sejam abraçadas, sejam discipuladas, preparadas, Senhor. Nos ajude a ouvir o Teu Santo Espírito, nos ajude a ser uma igreja sensível ao Teu mover, sensível à Tua presença. Ó Espírito Santo, sê conosco nessa noite, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para a Tua honra e glória. Chama pessoas, Senhor, para o trabalho. Que ao invés de um babador, Senhor, usemos o avental do serviço, para a honra e glória do Teu santo nome. Que a Tua palavra possa nos encorajar, além de nos desafiar, e saiamos daqui nessa noite convictos e fortalecidos na força do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.